Olá, o tema da aula de hoje é formação e profissão docente. Os objetivos da nossa aula serão conhecer os principais momentos de constituição e mudanças no estatuto e na carreira do início do século XIX ao início da década de 80, quando a escola de massas foi consolidada. Enfocaremos a docência na educação básica e enfatizaremos o que se refere a professores e professoras das classes iniciais. Outro objetivo é identificar e articular as ações do Estado e dos movimentos associativos. Caracterizar as modalidades, estabelecimentos e currículos de formação de professores e professoras. É preciso lembrar que os processos de organização dos sistemas de ensino no Brasil deram-se em tempos e em ritmos diferenciados, sobretudo porque estiveram diretamente relacionados às características e às possibilidades regionais. Os processos de formação, profissionalização e associativismo docente não fugiram a essa regra. Por isso, a aula se restringirá a aspectos mais amplos e relativamente generalizados dessa história. No Império, várias pessoas atuavam no ensino, fosse em casas, colégios ou academias, e que viviam desse ofício, e eram socialmente reconhecidas como professores e professoras. Mas a Lei de 1827 instituiu as figuras do mestre e da mestra da escola pública de instrução elementar, e por isso se consagra o dia 15 de outubro, que é a data da sua publicação, como o Dia do Professor. É neste momento que o Estado se apresenta como uma instância de controle da instrução pública e define as condições de recrutamento, formação e contratação de docentes, iniciando assim o processo de profissionalização. Quanto à formação e recrutamento, aprendia-se o ofício artesanalmente, ou seja, junto a professores mais experientes. Apenas a partir de 1835, abrem-se escolas normais masculinas em algumas províncias. Essas funcionavam precariamente e não eram muito procuradas, já que não se exigia o diploma para a contratação. Obtinham-se suas licenças junto a bancas examinadoras do saber, ou seja, dos conhecimentos mínimos que iam ministrar e da moralidade. As nomeações acompanhavam os critérios vigentes nas instituições imperiais, em que pesavam recomendações de confiança e relações familiares e de amizade. No ensino secundário regular, ou seja, no Colégio Pedro II e nos liceus equiparados, os professores eram geralmente bacharéis, médicos, literatos e artistas, que para sua contratação defendiam teses públicas sobre as matérias que iriam lecionar. Quanto às condições de trabalho e associação, a remuneração dos mestres e das mestras do ensino primário era geralmente baixa e desigual, condicionada às condições das províncias em que atuavam, ao tamanho da localidade e ao nível de ensino, seja primário ou preparatório. Não havia uma boa formação, não havia bons espaços, instalações ou materiais adequados. O ensino mútuo não foi largamente aplicado, nem teve a eficácia que se pretendia. Mesmo sob a inspeção das câmaras municipais, as escolas funcionavam a sabor das possibilidades, da experiência e das decisões dos educadores, e misturavam-se o caráter público às intromissões da vida privada. Apenas no final do século, organizaram-se as primeiras associações docentes, de caráter beneficente e de auxílio mútuo. A instituição da escola primária graduada conduz os gestores a reformar as escolas normais, visando a formação especializada por meio de um currículo amplo e um treinamento teórico-prático no método oficial. O diploma de normalista passa a ser exigido para o magistério nos grupos escolares. Os concursos públicos tornam-se as formas de recrutamento mais comuns. Os estados adotaram normativas para os registros e o controle da atuação docente e instituíram inspetores remunerados para essa função. Diante da insuficiência das escolas normais, no entanto, a maior parte dos professores formava-se nas escolas complementares, em que se aprofundavam nos conteúdos de ensino elementar, com mais um ano de prática de ensino nas escolas modelo. Surgem, nesse momento, entidades associativas de caráter profissional, visando a defesa da categoria e a melhoria do sistema público.
Inicia-se também nesse período a estratégia de editar e publicar revistas periódicas para comunicação, arregimentação, opinião e formação do magistério. Após 1930, diretrizes e tendências nacionais alteram o panorama. A Lei Orgânica do Ensino Normal, de 46, deu validade nacional aos diplomas de professores primários. Estabeleceu a gratuidade do ensino normal e subsídios do Estado a escolas particulares e deu organização nacional à formação docente em 2 ciclos, articulando o ensino primário ao primeiro, que era destinado a formar os regentes em escolas regionais, e o secundário ao segundo, que formaria professores primários em escolas normais e nos institutos de educação. A dualidade entre normalistas e complementaristas, e neste caso aqui regentes e professores primários, se acentuou a partir da década de 30, quando as universidades passaram a fornecer formação superior para os profissionais dos ensinos secundário e normal, e os cursos de pedagogia, que formavam os técnicos em educação, multiplicaram-se nas instituições públicas e particulares. A profissão docente se feminiza, notadamente nos ensinos primário e pré-primário, já que a formação em escolas normais torna-se a única opção de continuidade de estudo para as moças, cujo salário seria suficiente apenas para complementar a renda de sua futura família. Quanto às condições de trabalho, ao longo do século XX, a seleção de professores e professoras passou a ser melhor regulada por dispositivos legais, impessoais e baseada em critérios técnicos. A profissão se tornou tendencialmente estável e surgiram movimentos docentes pela realização periódica de concursos, a fim de evitar substituições e interinidade. Com o aumento da demanda pela educação formal, as escolas expandiram para áreas suburbanas e rurais com menos recursos. E nas áreas urbanas, duplicaram ou triplicaram turnos, engrossando o contingente de interinos e interinas. A expansão colapsou também os órgãos públicos, que optaram por soluções emergenciais para a contratação de docentes, nas quais a exigência dos requisitos oficiais de formação era relativizada ou mesmo descumprida. A partir dos anos 30, surgem os sindicatos de professores de escolas particulares, enquanto os professores públicos, cuja condição de funcionários de Estado não permitia a vinculação sindical, agrupavam-se em associações representativas. Além da ajuda mútua, essas associações buscavam criar oportunidades de lazer e cultura para professores e professoras. Da queda do Estado Novo aos anos 60, multiplicaram-se essas associações, tendo como pautas questões salariais, de regulamentação de concursos e carreiras, condições de trabalho, ou seja, pela melhoria do seu estatuto socioprofissional. Entretanto, nem sempre as pautas congregavam ou representavam igualmente professores primários e secundários, cujas propostas e interesses divergiam em razão de diferenças de formação, qualificação, estatutos e nível de atuação, por exemplo. Nos anos 70, os governos estaduais promoveram remanejamentos de docentes, estudantes e escolas, de modo a criar as escolas de primeiro grau de 8 anos, que, como nós vimos, foram previstas na Lei 5692. Docentes, então, perderam aulas, portanto, tiveram seus salários diminuídos, passaram a se deslocar entre as escolas com o objetivo de completar a carga horária e as equipes docentes e gestoras se dispersaram, prejudicando, assim, o trabalho pedagógico. A reorganização profissionalizante do colegial transformou a escola normal em curso de nível médio e eliminou o curso complementar. Foram adicionadas habilitações, segundo as séries de atuação, o que impediu a formação abrangente do professor e da professora para o primeiro grau. Também foi instituída a licenciatura curta para agilizar e simplificar o preparo de professores polivalentes. Em 1968, com a reforma do ensino superior, todas as universidades passaram a ter faculdades de educação, oferecendo formação pedagógica em cursos de licenciatura e pedagogia com habilitações para as destinações funcionais. Nos anos 80, foram criados os Centros Específicos de Formação do Magistério, os Cefams,
para o reforço da formação docente em nível médio, a fim de suprir o ensino pré-escolar e séries iniciais. O curso durava 4 anos em período integral, tinha o currículo mais equilibrado entre partes comuns e diversificadas, bolsas de estudo, formação permanente, etc. Apesar dos bons resultados, a experiência foi descontinuada pelo Ministério da Educação ainda na mesma década. Em conclusão, a diversidade de medidas, modelos de formação e recrutamento com que os estados lidaram com a expansão da demanda produziu um quadro variado e desordenado em que se misturaram e confundiram requisitos de qualificação, estatutos legais, graus de estabilidade, níveis de carreira, salários e identidade profissional, tendo como resultado a precariedade de formação e exercício profissional docente, assim como a dificuldade de mobilização e consolidação de pautas comuns. A partir dos anos 70, a categoria professoral se aproximou do movimento operário e assumiu uma posição política alinhada à esquerda. Emergiram as noções de trabalhador em educação e do Estado como patrão, entrando definitivamente para o repertório de ações coletivas, as paralisações e greves. A Constituição de 1988 passou a permitir a criação de sindicatos do funcionalismo público, o que veio a fortalecer sua organização e poder de pressão. Ainda que tenham rupturas com os modos de ser e as representações docentes das entidades nas décadas anteriores, especialmente contra o assistencialismo, mantiveram-se os elementos históricos que assentaram a união da categoria. Reivindicações de maior prestígio social, estabilidade, progressão em remuneração e participação em processos decisórios a respeito de educação. Essa foi a nossa aula sobre formação e carreira docente. Muito obrigado e até a próxima.